Existem gatilhos psicológicos escondidos no cérebro feminino que fazem as mulheres liberarem desejos que elas mesmas chamam de proibidos. O problema é que a maioria dos homens nunca aprende a usar esses gatilhos e acaba preso na indiferença delas. Mas quando você entende a ciência por trás desse processo, a sua presença passa a despertar nela algo raro e irresistível. Poucos homens dominam isso, e hoje eu vou te mostrar exatamente como ativar esses gatilhos. Quando falamos em desejo feminino, muitos homens acreditam que tudo se resume à aparência física. Mas a ciência já provou que isso é apenas a ponta do iceberg. O cérebro da mulher responde a estímulos muito mais profundos do que músculos ou rosto bonito. Helen Fisher, uma das maiores pesquisadoras sobre neurociência do amor, explica que existem sistemas distintos que disparam no corpo humano: o da luxúria, ligado à dopamina, o do apego, controlado pela oxitocina, e o da recompensa, que cria aquela sensação de excitação irresistível. Isso significa que, mais do que enxergar, a mulher sente, e o que desperta esse sentir vai muito além do óbvio. O que realmente acontece é que certos comportamentos masculinos funcionam como gatilhos invisíveis que o cérebro feminino interpreta como sinais de valor, poder e segurança. David Buss, um dos maiores nomes da psicologia evolucionista, mostrou em seus estudos que, ao longo da história, as mulheres desenvolveram preferências que garantiam maior chance de sobrevivência e proteção. Ou seja, o desejo que ela sente hoje tem raízes biológicas e sociais que foram moldadas por séculos. Quando você entende isso, percebe que existe um código oculto, que pode ser usado a seu favor. Mas aqui está o detalhe que a maioria ignora. Esse código não é direto. Ele é sutil. O desejo feminino é disparado por combinações, não por um único fator. Não é só o status, não é só a confiança, não é só a linguagem corporal, é o conjunto. E exatamente por ser um conjunto, muitos homens se perdem tentando forçar apenas um aspecto. O que mantém a mulher ligada, o que desperta aquele desejo que ela mesma chama de proibido, é quando você ativa simultaneamente os circuitos de excitação e de segurança. Essa mistura mexe com ela porque a deixa em alerta e, ao mesmo tempo, confortável. É um contraste que vicia. Por isso, se você quer que o desejo apareça, precisa entender que está lidando com um organismo projetado para reagir a sinais específicos. E esses sinais não são óbvios, não estão escritos em lugar nenhum. A mulher nunca vai dizer para você diretamente o que quer, porque boa parte desse processo acontece de forma inconsciente. Ela simplesmente sente que você é diferente, sem conseguir explicar racionalmente. E quando isso acontece, você já entrou no campo proibido, porque é aí que o desejo toma o controle. Agora, a grande questão é: como transmitir esses sinais sem esforço forçado, de forma natural, sem parecer que você está tentando demais? Essa é a chave. Porque quando o homem domina esse jogo psicológico, ele não depende de sorte, aparência ou frases prontas. Ele passa a despertar algo mais primitivo, algo que está programado no cérebro feminino. E é exatamente nesse ponto que a nossa jornada começa. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital A Psicologia da Sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Se no primeiro momento entendemos que o desejo feminino é movido por gatilhos invisíveis no cérebro, o próximo passo é aprender a transmitir valor de um jeito que não pareça forçado. E aqui está uma das maiores armadilhas para o homem moderno: acreditar que precisa ostentar para ser desejado. Mostrar dinheiro, carro ou status social pode até atrair olhares superficiais, mas não sustenta o desejo genuíno. A mulher é extremamente sensível a sinais sutis de valor.
E muitas vezes esses sinais estão escondidos em comportamentos quase imperceptíveis para quem não sabe o que procurar. Robert Cialdini, referência mundial em psicologia da persuasão, explica que o princípio da autoridade e da prova social são determinantes no comportamento humano. Traduzindo para o nosso contexto, quando um homem é respeitado por outros homens, quando sua presença naturalmente chama a atenção em um grupo, isso dispara no inconsciente feminino a percepção de que ele é valioso. Não precisa abrir a boca para contar, não precisa exibir nada. Basta ser visto como alguém que já tem reconhecimento social. Esse efeito é muito mais poderoso do que qualquer ostentação barata. O que a ciência mostra é que mulheres interpretam esses sinais de forma instintiva. Se outras pessoas valorizam você, o cérebro dela entende que existe algo raro e especial aí. E como tudo que é raro desperta desejo, a sua presença se torna automaticamente mais interessante. Isso significa que a sua forma de andar, de se posicionar, de falar em público, ou até de como você é tratado em ambientes sociais, são peças que comunicam valor sem esforço. É como se cada gesto fosse um anúncio silencioso que ativa o interesse feminino. Mas aqui vai o ponto que diferencia um homem comum de um homem magnético: a capacidade de transmitir esse valor de maneira natural. Se você tenta demonstrar demais, perde o efeito. Se precisa repetir que é alguém importante, na verdade, você está revelando insegurança. O segredo é deixar que as circunstâncias falem por você. Um comentário respeitoso vindo de outro homem sobre o que você faz, um olhar de aprovação do grupo, uma atitude calma em uma situação de tensão. Tudo isso cria uma atmosfera que a mulher percebe e internaliza. E aqui está a conexão com o desejo. Quando você transmite valor sem esforço, você ativa no cérebro feminino a associação entre status e atração. Isso acontece porque, ao longo da evolução, o status foi um indicador de sobrevivência e segurança. E ainda hoje, em pleno século XXI, esse instinto continua agindo em silêncio. O detalhe é que você não precisa ser o mais rico ou o mais bonito da sala. Precisa ser aquele que carrega sinais de valor de maneira autêntica, discreta e firme. É essa combinação que diferencia quem desperta a curiosidade passageira de quem realmente acende o desejo proibido. Agora, é importante entender que valor sem mistério perde a força rapidamente. Uma vez que ela já percebeu seu reconhecimento, você precisa entregar algo mais. A sensação de que existe uma parte de você que não está disponível para qualquer um. E é exatamente aí que entra o próximo ponto: o poder do mistério e da escassez de atenção como combustível para o desejo feminino. Um dos maiores erros que um homem pode cometer é acreditar que precisa estar sempre disponível para conquistar uma mulher. O desejo feminino não se alimenta do excesso de presença, mas sim da falta medida, da escassez calculada. É aqui que entra o poder do mistério. Quando você oferece tudo de uma vez, quando revela cada detalhe da sua vida e da sua rotina de forma imediata, você mata a curiosidade que poderia manter a chama acesa. O cérebro humano é atraído pelo que não entende completamente. E no caso das mulheres, isso se intensifica. Aquilo que não é totalmente revelado cria espaço para a imaginação trabalhar a seu favor. Pesquisas em psicologia social já mostraram que a incerteza aumenta a excitação. Quando uma mulher não tem certeza de tudo sobre você, quando existem perguntas não respondidas, isso ativa nela um mecanismo de busca por respostas que se transforma em interesse. Pense nisso como um jogo mental, em que cada silêncio calculado vale mais do que 1000 palavras. Não responder de imediato, não explicar todos os seus passos, não expor suas intenções de forma clara demais, cria um campo magnético que prende a atenção dela sem que você precise pedir. Esse efeito é ainda mais poderoso porque ativa um gatilho ancestral: a busca pelo raro. Tudo o que é escasso parece mais valioso. Quando você não distribui sua atenção para qualquer uma, quando você não se deixa ser previsível, você automaticamente sobe de patamar na mente dela. Você se torna alguém que precisa ser conquistado,
alguém que oferece desafio. E desafio é combustível para o desejo. Não é sobre se fazer de inacessível, mas sobre não se entregar de bandeja. E aqui está a grande sacada. O mistério prepara o terreno para algo ainda mais poderoso. Porque por mais que a incerteza seja excitante, a mulher também precisa sentir segurança, para que o desejo não se transforme em ansiedade ou medo. O próximo passo, portanto, é entender como equilibrar esse mistério com uma base sólida de confiança e estabilidade emocional. É isso que transforma a curiosidade inicial em desejo profundo e duradouro. Depois de entender que o mistério cria atração e alimenta a curiosidade, surge a necessidade de equilibrar isso com algo que é fundamental para o desejo feminino: segurança. Sem essa base, todo o interesse pode se desfazer em segundos. As mulheres são altamente sensíveis a sinais de estabilidade, e isso não tem nada a ver com dinheiro ou com status. É sobre transmitir em cada gesto a confiança de quem não se abala com facilidade. O homem que sabe manter o controle quando tudo à sua volta parece instável, aciona no inconsciente feminino um gatilho ancestral de proteção e força. A teoria do apego, estudada por John Bowlby, mostra que os vínculos mais fortes são construídos quando existe previsibilidade e consistência. Para a mulher, sentir que está diante de alguém que não oscila a cada provocação ou desafio é profundamente atraente. O desejo não nasce apenas do arrepio da incerteza, mas também do conforto de saber que esse homem é sólido, que não vai quebrar diante da pressão. Essa dualidade, mistério que instiga e segurança que acalma, cria um campo magnético quase impossível de resistir. Um exemplo simples: quando ela tenta provocar ciúme, e você não reage de forma desesperada ou agressiva, mas sim com calma e até com uma leve ironia, o que você comunica não é indiferença, mas força emocional. Essa postura faz com que ela perceba que sua validação não depende dela, que você é um homem autossuficiente. Esse tipo de segurança emocional é raríssimo e, exatamente por ser raro, é desejado. A mulher pode até não admitir, mas o que realmente desperta nela é estar diante de alguém que consegue ser previsível no caráter, mas imprevisível na ação. É importante lembrar: segurança não significa ser passivo, e sim transmitir firmeza. O tom de voz que não treme, o olhar que não desvia, a decisão tomada sem hesitação, tudo isso envia sinais diretos ao cérebro dela de que você é um homem em quem se pode confiar. E confiança, para o desejo feminino, é um combustível silencioso que potencializa tudo o que veio antes. E aqui está a conexão que nos leva adiante. Não adianta apenas ter segurança interior se você não sabe comunicá-la. E a forma mais poderosa de fazer isso não está nas palavras, mas naquilo que o seu corpo transmite sem que você perceba. É exatamente nesse ponto que entramos no próximo tema: a linguagem não verbal que desperta, de forma imediata, o desejo feminino. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: desejo. Eu te agradeço antecipadamente, meu irmão. A forma mais poderosa de comunicar valor, mistério e segurança ao mesmo tempo não está no que você fala, mas no que o seu corpo transmite em silêncio. O homem que entende isso domina uma arma invisível: a linguagem não verbal. Estudos em psicologia social mostram que mais de 60% da comunicação entre pessoas é feita por sinais não verbais, e no jogo da atração isso é ainda mais intenso. Para a mulher, o tom da sua voz, o ritmo da sua respiração, a intensidade do olhar e a postura corporal dizem muito mais do que qualquer frase ensaiada. Um olhar firme, que não desvia rápido demais, comunica presença. Uma voz grave, pausada, sem pressa, transmite domínio e confiança. A forma como você ocupa o espaço, ombros abertos, movimentos controlados, passos firmes, envia a mensagem silenciosa de que você está no controle. Nada disso precisa ser exagerado, muito menos teatral.
Na verdade, quanto mais natural e espontâneo, mais poderoso se torna. O segredo está em não demonstrar nervosismo, em deixar que o seu corpo fale aquilo que a sua mente já entendeu. Você não precisa provar nada. Esse tipo de comunicação desperta no cérebro feminino reações inconscientes. A psicologia evolucionista mostra que sinais de força e controle sempre foram associados à sobrevivência. Uma postura estável ativa no imaginário dela a ideia de proteção, enquanto o olhar intenso desperta a excitação ligada à imprevisibilidade. É a mistura perfeita. O homem que parece seguro e, ao mesmo tempo, carrega uma energia de algo que pode surpreender. Esse contraste faz o desejo dela se intensificar. E o mais interessante é que, muitas vezes, o simples ato de falar menos e observar mais aumenta o impacto da sua presença. Quando você ouve de forma atenta, mantendo contato visual, ela sente que está sendo validada e, ao mesmo tempo, testada. Isso cria tensão. E tensão bem dosada é uma das matérias-primas do desejo. É como se cada gesto fosse um convite silencioso para que ela se aproxime mais, tentando decifrar o que você realmente sente ou pensa. Agora, imagine combinar essa linguagem corporal com algo ainda mais profundo. A capacidade de envolver a mente dela através de histórias que despertam emoção e criam imagens vivas na imaginação. Porque o corpo acende o desejo, mas é a mente que o multiplica. É exatamente isso que vamos explorar no próximo ponto. Se a sua linguagem corporal acende o primeiro fogo do desejo, é a sua capacidade de envolver a mente dela que mantém essa chama acesa e faz com que o interesse se torne quase irresistível. O cérebro feminino é altamente receptivo a narrativas, porque as histórias ativam regiões responsáveis pela emoção, pela imaginação e até pela memória sensorial. Quando você conta algo de forma envolvente, ela não apenas ouve, ela sente, ela se vê dentro da cena. E isso cria um vínculo muito mais forte do que qualquer elogio direto poderia causar. O storytelling, estudado na psicologia cognitiva, mostra que o ser humano se conecta de maneira mais profunda com informações narradas do que com dados soltos. Isso acontece porque a história transporta a pessoa para uma experiência. E aqui está a grande vantagem para o homem. Ao contar uma situação que mistura desafio, superação ou até um momento inesperado da sua vida, você desperta nela emoções que ficam ancoradas à sua presença. Ela passa a associar você não só a um rosto ou a um corpo, mas a uma sensação. E desejo é, no fim das contas, emoção em estado puro. Quando você fala de uma viagem em que precisou tomar decisões rápidas, ou de uma situação em que teve que assumir a liderança e resolver um problema, a forma como narra transporta a imaginação dela para esse cenário. Sem perceber, ela começa a te ver como o protagonista daquela cena. E o que é mais fascinante, a imaginação dela coloca a si mesma como parte dessa história. É aí que você deixa de ser apenas um homem comum e se torna uma experiência viva na mente dela. Mas o detalhe que diferencia um contador de histórias comum de um homem que realmente desperta desejo está na maneira de narrar. Não é sobre se perder em detalhes ou se vangloriar. É sobre criar imagens mentais fortes, usar pausas, manter o olhar firme enquanto solta a história e deixar brechas para que ela complete mentalmente. Essa brecha, esse espaço para que a mente dela preencha, é o que torna tudo mais íntimo e excitante. Você não entrega tudo, você guia a imaginação. E nada é mais poderoso do que a imaginação feminina quando se trata de desejo. É nesse momento que se cria a conexão mais profunda. Corpo e mente alinhados, linguagem não verbal sustentando a sua narrativa e a imaginação dela sendo programada para te desejar ainda mais. O que começa como curiosidade vira fascínio, e o fascínio é o solo perfeito, onde o desejo proibido cresce. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like e se inscreve agora, porque aqui formamos uma comunidade de homens que buscam evolução de verdade. Comenta a palavra desejo para
para mostrar que você faz parte dessa irmandade. E se quiser ir além, torne-se membro. Seu nome vai aparecer nos últimos segundos dos vídeos como símbolo dessa legião que cresce a cada dia. Aqui, você não caminha sozinho. Você caminha com a gente. E é só o começo, meus irmãos.